Boa tarde, gente. Vamos entrando. Bacana ter vocês, viu? Eu tenho certeza que vocês irão gostar muito do nosso convidado de hoje, que tem um trabalho muito bacana com as carrancas do Rio São Francisco. Oi, Su, boa tarde. Cris, que saudade, meu povo. Boa tarde, gente. Eu vou iniciar logo então aqui, tá? Me apresentando para vocês, tá? Enquanto o Alex não entra. E aí a gente já inicia. Eu me chamo Regiane, eu sou museóloga do Centro Cultural Solar Ferrão. Nós fazemos parte do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. E hoje nós iremos... Oi, Jance! Nós iremos falar um pouquinho sobre as carrancas do Rio São Francisco na coleção de arte popular. Esse tema ele é bem interessante para nós que trabalhamos com arte popular, até porque é uma semana bem festiva para a gente, porque no dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore, né? Então vocês fiquem de olho aí nos stories do Museus da Bahia, porque eu tenho certeza que essa semana vai ser bem interessante para cada um de nós, tá? Teremos temas que fazem parte da nossa vivência, da nossa história. Então fiquem de olho aí para a gente não perder nenhuma outra live bem interessante. Alex já entrou, eu vou chamar Alex aqui para a gente iniciar nosso bate-papo. Enquanto Alex não entra, a gente vai falando um pouquinho. Gente, hoje a nossa live vai falar das carrancas do Rio São Francisco na coleção de arte popular, tá? E o nosso convidado é o Alex Moreira, ele que é artista plástico e mestrando em arte popular. Alex tem um trabalho muito bacana, Francisco. Então, hoje ele vai dividir com a gente um pouquinho do seu trabalho, do mestrado, da sua vivência como artista plástico. Tá ouvindo Oi, direitinho? estou ouvindo sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa tarde, boa Tô. tarde. Beleza. Tá tranquilo. Tá bem tranquilo. Eu estava aqui falando já com o pessoal um pouquinho sobre você, sobre o que nós iremos estar trabalhando um pouquinho aqui hoje, falando um pouquinho de bate-papo, tá? Então, assim, fique bem à vontade, Alex, para você iniciar, para a gente não perder nem um minutinho, tão precioso que ele é. Nós temos um roteirinho muito interessante e eu tenho certeza que o pessoal está bem ansioso com ele. Certo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, estão conseguindo me visualizar bem, tá tranquilo? Estou te vendo, estou te vendo. Certo, beleza, beleza. Então, tranquilo, acho que a gente pode começar, né? Dar um salve aí para Pode, todo mundo que está entrando na live, né? isso. Tá legal, Alex? Tá ouvindo? Bom, estou ouvindo você, tá tranquilo para mim. Tá Pronto. tranquilo. Beleza. Tá beleza. Pode iniciar no seu tempo aí, viu? Não, acho que a gente pode já iniciar mesmo, né? Acho que a gente vai seguir o roteiro mesmo, né? Só Vamos. explicar para o público que teremos essa alternância de câmera porque o tema das carrancas exige que você mostre algumas imagens. É esse tema tão legal, tão bacana que já estamos pesquisando há muito tempo, assim, né? Então, e o Instagram tem essa limitação com imagens, né, na realidade. Então, É, eu peço compreensão de todos aí, porque iremos trabalhar com essa alternância de imagens, de câmeras aqui, na realidade, né? tranquilo, Alex.
Bom, aí a gente vai seguir o roteiro mesmo? Como é que você vai querer fazer? Vamos seguir o roteiro, tá bem bacana, porque a gente consegue desenrolar tudo e você acaba falando um pouquinho também sobre a coleção, sobre as carrancas dentro da coleção, através desse histórico que você lançou aí. Tá bem legal, pode seguir ele. Pode seguir ele então, né? Pode, tá bem bacana, pode sim. Pronto, beleza. É, eu vou alternar de câmera aqui, vocês vejam como é que está saindo para vocês. Aí, ó. Tá legal, tá tranquilo. Conseguiram, conseguiram visualizar? Sim, sim, Ah, tá beleza então. Pronto. Então acho que para entender um pouco das carrancas do Rio São Francisco, nós teremos que fazer uma abordagem retrospectiva, assim, né? Porque as figuras de proa, como é conhecido mundialmente, não é só foco aqui das carrancas do Rio São Francisco, né? As figuras de proa, elas vêm de muito longe e várias civilizações já utilizaram dessas figuras de proa para ornar os seus barcos e principalmente através de embarcações pequenas, embarcações grandes, e tem um motivo também dessas figuras de proa, né? Às vezes para decorar a embarcação mesmo, às vezes para afugentar, né, os maus espíritos, tendo como a figura imagética das figuras de proa. Então, essa ideia mesmo de espantar, de seguir como um amuleto mesmo de proteção para os navegantes e barqueiros, já é uma tradição assim, bem, bem antiga mesmo. Né? E aí nós iremos abordar um pouco sobre as carrancas no mundo, na antiguidade, no Brasil. Vamos dar um panorama sobre o Rio São Francisco e também falar um pouco sobre as lendas e depois adentrar realmente no tema das carrancas, que eu acho importante porque falar diretamente das carrancas sem dar essa contextualização, acho que fica um pouco fica é, às vezes fica faltando algumas informações, né? isso, tá bacana. Beleza. Então aqui na pré-história, aqui na Suécia é um dos primeiros registros que encontra de carrancas. São pictografias, né, de arte rupestres a 1800 a 600 a.C. Eu não sei se dá para todo mundo visualizar, mas, por exemplo, aqui tem embarcações, né? Essas embarcações aqui é uma gravura, né? Uma pintura em relevo aqui, às vezes, e que mostra também uma espécie de batalha. E nessa batalha há algumas embarcações. E segundo Paulo Pardal, nessas embarcações há indícios de que existem figuras de proa nessas embarcações. Então nós estamos falando aqui da pré-história. Né? Na pré-história. Deixa eu dar só um detalhe dessa aqui. Aqui dá para ver melhor sobre. Não sei se todo mundo dá para ver aqui. Logo na proa das embarcações há essa figura aqui que denota que é uma figura de proa, né? Uma escultura. Então, segundo Pardal, esse é um dos primeiros registros da humanidade, a 1800 a 600 a.C., sobre figuras de proa. Na Suécia, aqui, eu estou falando mais ou menos de Vinx, né? Aquela série Vinx que acho que todo mundo conhece da Netflix, que às vezes passam embarcações com aquelas figuras de proa também, né? Outra civilização que utiliza das figuras de proas são os egípcios. Então aqui tem o barco de alabastros, que foi encontrado na tumba de Tutankhamon, que tem essas cabras, remete a essa ideia de caprinos, né, cabras. Na proa, aqui é a peculiaridade, tanto na proa como na popa, há figuras de proa na embarcação, certo? E seguindo aqui, porque o tempo é curto, não dá para explanar sobre tudo, né? Mas dá para a gente ter uma noção geral de como essas figuras de proa chegaram, qual foi o percurso que essas figuras de proa deram durante o mundo todo, né? Até chegar aqui no Rio São Francisco. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não estou conseguindo mudar. Deixa eu conseguir reabrir aqui novamente.
Pronto. E aqui, Pardal até ele cita que essa é uma embarcação já do Rio São Francisco, né, que às vezes tem essa conotação também inconsciente de carrancas que já foram utilizados há muitos anos atrás, e ele cita que isso se perpetua de uma maneira de inconsciente e incoletivo, né? Veja que aqui o Ribeirinho ele colocou como figuras de proa o chifre mesmo na embarcação, na figura de proa, remetendo essas figuras aqui dos egípcios, né? Então olha como interessante a figura aqui, e às vezes esse inconsciente coletivo ele acaba funcionando também, né? Que eu estou com um problema só para mudar não está mudando. Pronto. Aqui, mudou. Aqui outras figuras de proa do tempo também dos Vinks, da Suécia. Aqui já 1300 a.C. já, então já é uma figura de proa já mais elaboradas, né? Podemos perceber os detalhes delas. Vou ampliar aqui. Então são figuras de proa assim, bem já detalhadas, e essas existem mesmo hoje no Museu da Suécia, né? Aqui outro exemplo de figura de proa também. Essa é bastante ornada com... Elas são incrustadas com pedras preciosas e até revestidas também com metais. Vou dar um zoom para que vocês possam ver melhor a qualidade. Bom, esse é um giro das figuras de proa na antiguidade, né? Aí vamos dar um giro da figura de proas aqui no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo só mudar. A gente testa tudo, mas na hora da H aqui É assim acaba mesmo, são ficando. as tecnologias. Pronto, agora foi. Aqui é embarcações, né, 20, só para a gente citar como as figuras de proa existem em todo mundo, é um fenômeno que acontece em todo mundo. Então aqui é a série dos Vinks, que eles utilizaram muito na Suécia, e aqui os Vinks também eram povos navegantes, e consequentemente utilizavam nas suas proas as figuras de proa, né? Aqui geralmente dragões, cobras, serpentes, como visualizamos anteriormente. Deixa eu ver. Não estou conseguindo mudar aqui. Pronto. Aqui já é uma figura de proa do Brasil, né, que é Dona Januária, filha de Dom Pedro I. E ela é uma figura de proa já em estilo clássico, né? Clássico já remete aí aos cânones do Renascimento, então tem toda uma proporção, tem toda uma imagem que se assemelha realmente ao ser humano, né? Então é uma figura de proa. Daqui a pouco a gente vai ver a notificação que Paulo Pardal dá sobre isso. E Paulo Pardal ele também aponta que as figuras de proa, as carrancas aqui do Rio São Francisco, elas são originárias, têm origem do povo português, da navegação portuguesa. Então, às vezes é triste falar sobre isso, porque... Deixa eu mudar um pouco a câmera aqui para o pessoal me ver e ficar mais tranquilo. Às vezes é triste falar sobre isso, mas Paulo Pardal aponta que as figuras de proa ela não vêm nem do índio e nem do povo negro, né? Ela vem dessas embarcações dos povos portugueses através da colonização. E aqui eu não quero fazer nenhuma, né, alusão aqui à colonização, todo o processo depredatório que a colonização proporcionou, né? Só uma forma de ter apontamentos sobre as figuras de proa do Rio São Francisco e principalmente de onde é uma possibilidade muito forte as embarcações portuguesas que trouxeram essas figuras de proa. Ok? Bacana. Aí, Regiane, você fica à vontade também para fazer alguma intervenção. A gente vai... Tranquilo. Vou Beleza? sim, vou sim. Vou retornar Vou aqui deixar a você seguir câmera. um pouquinho o roteiro, Alex, porque o seu roteiro é bem interessante e ele vai traçar realmente esse histórico para a gente até chegar dentro da coleção de arte popular, onde nós temos algumas peças em amostra, né? Então, vou deixar você seguir um pouquinho aí para a gente ver se consegue otimizar com o tempo também. Vai ficar bem legal, porque está muito bom o seu roteiro. Você trata de Pronto, temas tranquilo. interessantes.
Eu vou alternar aqui novamente. Não sei se alternou já a câmera. Tá tranquilo? Alternou, alternou. Pronto. Então aqui é uma figura de proa, como eu falei, Dona Januária, filha de Dom Pedro I, que foi homenageada com esse busto que ficava numa corveta, né? Uma embarcação muito grande, na época da colonização chegando aqui no Brasil. Outra figura de proa que ornou também as embarcações foi a de Dom Afonso aqui, que ele morreu com 2 anos de idade e foi o filho de Dom Pedro II. E aí vocês percebem que ele tem uma asa aqui, exatamente tendo essa conotação que foi um pequeno que faleceu, então ele foi homenageado. As duas figuras de proa, elas estão aqui banhadas, né, folheadas a ouro, então a gente percebe esses detalhes assim, de riqueza e de suntuosidade também. Agora vamos entrar um pouco na geografia do Rio São Francisco, que é uma riqueza assim, incalculável e que tem muita cultura e arte popular. E as carrancas elas estão inseridas nesse contexto, esse contexto da arte popular mesmo. O Rio São Francisco ele tem é um rio da integração, foi chamado durante muito tempo como Rio da Integração Nacional. Ele é o rio totalmente brasileiro, nasce na Serra da Canastra, né? Todo mundo sabe. Ele passa por 7 estados, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Alagoas e desemboca aí, né? Alagoas e Sergipe. Desemboca E o Rio São Francisco ele gera 2 conflitos aqui para nós, né? Que é através das usinas hidrelétricas, que geram energia para todo o país, não só para o Nordeste. E tem o outro conflito muito grande que é a irrigação. Então, às vezes, essa irrigação descontrolada proporciona toda essa escassez de água e toda essa agonia que o rio vem sofrendo, com assoreamento, poluição. Então, todos esses agravantes que nós já conhecemos. Né? Eu vou correr um pouquinho para a gente andar. E aqui está uma foto mesmo do Rio São Francisco, todo mundo já conhece. Né? E tem um ponto importante que são os trechos navegáveis que Paulo Pardal aponta para nós. Aí eu vou citar aqui o trecho que é importante para nós, que é de Santana do Sobrado, aqui na Bahia, e vai até Pirapora, em Minas Gerais. São 1.338 quilômetros de navegação franca, ou seja, os barcos eles têm total fluidez para chegar entre uma cidade e outra. Então é mais ou menos nessas cidades que nós iremos falar sobre o foco das carrancas. E quais são as lendas? Aí dentro do rio tem também as lendas que envolvem o Rio São Francisco, né? E a carranca ela está inserida nessas lendas. Uma das lendas é a lenda da serpente. A lenda da serpente, ela reza a lenda que Nossa Senhora das Grotas tem 3 fios de cabelo segurando essa serpente. 2 fios já se partiram, só resta um fio agora. Um fio de cabelo de Nossa Senhora. Se esse fio se partir, a cidade tanto de Juazeiro como de Petrolina elas serão inundadas pelas águas do Rio São Francisco. Então isso acontece por conta dos pecados, né, que nós cometemos aqui, principalmente com o meio ambiente também. A outra lenda aqui é Nossa Senhora da Rapadura, que eu acho fantástico essa. Nossa Senhora da Rapadura também. Ela tem uma rapadura na cabeça e mora nas grotas aqui da Ilha do Fogo. E reza a lenda se a água subir, e às vezes alguns historiadores contam que ela mora mesmo embaixo d'água. E se essa rapadura derreter, as águas também do Rio São Francisco irão sucumbir às cidades de Juazeiro e de Petrolina. Aí outra lenda é o Nego d'Água. Essas ilustrações que eu estou passando aqui é de Parlim. É o saudoso Parlim. Ele já não faz parte mais desse mundo físico. Nos deixou em 2016. Mas aqui está a ilustração dele, que ele é bem cômico e gostava muito das lendas e cultivava também essa arte das lendas e das carrancas também. Então, faz essa pequena homenagem aqui a ele. Né? A outra lenda também aqui é da Mãe d'Água, que é a sereia, né? Que protege, que às vezes tem seus encantos, lança seus encantos para os barqueiros. Né?
Aí a lenda da serpente também, já passamos, já fomos um. Aqui o Nego d'Água, ele fala que ia ter uma chargezinha, né? Antes eu dava susto nas pessoas. Aí você vê o rio todo poluído, né? Agora é as pessoas é que tá dando susto no Nego d'Água. Nós, né? Nós. E aqui a escultura também do Nego d'Água, que é feito pelo escultor Ledo Ivo. Ela existe aqui em Juazeiro. Passar rapidinho. E que há um duelo, né, muito grande entre o Nego d'Água e a Carranca, que é essa dualidade entre a Carranca e o Nego d'Água. O Nego d'Água ele espanta os peixes, afugentando os peixes, e a Carranca vem com esse intuito de afugentar o Nego d'Água para ser próspero a pescagem, né, a pesca. Então, o Nego d'Água é um símbolo também dessa lenda, né? Aqui outra foto dele. Bom, você quer fazer uma intervenção ou posso prosseguir aqui? Pode prosseguir, pode prosseguir. Pode. Pronto, beleza. Aí, essa narração que nós estamos fazendo aqui, esse roteiro, é para chegar até, lógico, as Carrancas. Mas aí nós podemos observar que sem rio não há embarcação. E sem embarcação não há Carranca. Por isso que nós estamos seguindo esse roteiro, falando desde outras civilizações que utilizaram dessas carrancas, dessas figuras de proa, que na realidade a carranca é um nome nosso mesmo, genuinamente assim, português, né, brasileiro, mas se refere às carrancas mesmo do Rio São Francisco. E aqui, falando um pouco agora das embarcações. Né? Existem vários tipos de embarcações. Vou falar de alguns para não ficar muito extenso também. Né? Essa embarcação aqui, tá dando para visualizar, Regina, a embarcação? Tá ótimo, Alex, tá perfeito, tá ótimo, tá perfeito. Pronto. Essa embarcação ela é chamada de ajojo. São duas embarcações unidas, não sei se dá para perceber que elas são unidas, por tablados aqui, e que servia para transportar animais, né, mercadoria, pessoas. Então era a união de duas canoas aqui ou mais canoas. Né? Então ela é chamada de ajojo. E ela não tem nenhuma aparição de carranca nela. Né? Aqui falando sobre um pouco das lendas que eu esqueci de mencionar, que é os remeiros, que são figuras importantes para o Rio São Francisco e que tem muita lenda também a contar e que contribuiu muito para, né, a socialização da cultura, a socialização dos povos e trazendo mercadoria, levando mensagem. Então, fazer essa menção também aqui aos remeiros. Né? Aqui também é outra embarcação. Aqui está os remeiros, né? Que eles remavam realmente com uma vara, essa vara gigante aqui, né? 2 ou 3. E que uma embarcação como essa levava de 10 a 13 toneladas também de alimentos. Né? Olha o tamanho da embarcação. Para poucos remeiros, né, tirar ele aqui da margem até sangrar mesmo o Rio São Francisco. E aí eles têm ferida, tem vários relatos aqui de pessoas que trabalharam, de pais, de pessoas que trabalharam como remeiros, né, os ancestrais aqui, e que eles feriam mesmo o ombro, então tem toda uma história. Eu não vou entrar muito nesses aspectos porque já vai ser outra live, né? Aí outra embarcação que existe aqui no Rio São Francisco e que existiu durante muito tempo são as canoas, né? As canoas, mas que não tem também as figuras de proa. Agora sim, as barcas do Rio São Francisco, elas têm sim já a figura de proa, como podemos observar aqui, né? Já uma figura de proa que era coberta de palhoços, então tinha toda essa cobertura aqui delas. E a outra é a canoa sergipana. Essa canoa sergipana ela foi importante para o Rio São Francisco pela velocidade, por toda a agilidade que ela proporcionava. Mas que foi muito ruim para as carrancas, porque ela foi uma das que contribuíram para dizimar as carrancas do Rio São Francisco, porque as carrancas, segundo as pessoas que operavam a embarcação, era mais peso para para as embarcações. Né? Então, consequentemente, elas contribuíram para a desaparição das figuras de proa. E outras embarcações, né? O famoso Saldanha Marinho aqui, o Vaporzinho, está aqui na orla de Juazeiro.
e que também não levava nenhum tipo de figura de proa, não levava nenhum tipo de, de carranca, né? E o progresso às vezes chega para ter algum progresso, como o próprio nome fala, mas que geralmente a cultura é a primeira a ser boicotada por esse progresso. Né? Então, vem e atropela, não quer nem saber o que é que está deixando para trás, o que é que está acontecendo. Posso prosseguir, gente? Pode, Alex, tá ótimo, pode. Pronto, essa imagem também é Paulo Pardal aqui, né, ele categoriza as carrancas, só para saber. Ele chama de figuras de proa, né? Ele divide entre primitivas, eruditas e populares. Para nós, aqui interessa as populares, que são as carrancas, né? Aqui ele diz inspirada nas eruditas ou carrancas. E aí, mais uma vez, ele também categoriza aqui como genuínas, típicas e atípicas. E aqui como figuras atípicas, antropomorfas e típicas, como zoomorfas e zoantropomorfas, que é as carrancas, elas são mais ligadas a como zoantropomorfas. E aqui ele categoriza essa primeira imagem aqui da esquerda, não sei se você reconhece ela. Muito, meu Deus, Alex, você encontrou! Olha, encontramos aqui, hein? E Que essa, achado! essa é uma figura antropomorfa, né, que está mais ligada à figura humana, zoomorfa, que é a do meio, que está ligada à figura do animal, e zoantropomorfa, que é a figura do leão aqui já misturado com a forma humana. Então, as zoantropomorfas, que é que está ligado mais para as carrancas mesmo, que nós conhecemos. Né? E essa carranca da esquerda aqui é uma carranca raríssima do famoso carranqueiro Biquiba Guarani. E é uma carranca raríssima dele. Então, o museu aí está bem privilegiado com essa carranca, hein? Parabéns para nós! Exatamente, parabéns. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas um dos meus intuitos assim, com o estudo é exatamente catalogar também essas carrancas. E muitas vezes acaba se perdendo também a origem de quem fez, né? Mas tem um livro muito bom de Paulo Pardal que ele aponta realmente que essa carranca aqui é uma carranca feminina, né? Antropomorfa, e que é de Biquiba Guarani, e que é uma carranca navegável. Ela navegável porque ela tem essa acoplação aqui para ficar diretamente ligada à proa, né? E tem esse Sim, corte também transversal. isso. Tranquilo? Ótimo, perfeito. Estou muito feliz por Bom, mais uma aquisição, viu? mais uma aquisição aí, né? E eu acho que Com tem mais figuras certeza. dele, viu, Regiane? Eu acho que tem mais figuras dele aí naquelas fotografias que você mandou. Aí teria que Ah, analisar mais com cuidado e detalhado, mas eu acho que tem mais dele. maravilha, Alex, perfeito. Muito obrigada mesmo por mais um caminho aí já bem trilhado. Que bom. Massa, massa, tranquilo. E aqui é um dos registros antigos das embarcações e das carrancas, porque até em 1940, até 1930, assim, não tinha, né, esse intuito, esse olhar para as figuras de proa e para as carrancas do Rio São Francisco. Na realidade, aqui em Juazeiro, elas sempre nunca foram chamadas, antigamente não era chamada como carrancas, mas como figuras de proa também, ou então como leão de barcas, né? Leão de barca, aqui em Juazeiro era muito conhecido como leão de barcas. E a primeira vez que foi utilizado o nome carranca foi através de dois historiadores, né, muito conhecidos. Foi em 1880 que utilizaram a primeira vez que utilizaram a palavra carranca, que foi Durval Vieira de Aguiar e Antônio Álvares Câmara. Eles foram que denotaram, né, através de estudo na província, fazendo descrições à província, eles começaram a observar e a catalogar essas imagens. Então, escritamente, em 1888 é que começa a surgir essa grafia carranca. Né? E aqui é um desenho que mostra também esses primeiros registros, né, das carrancas. Aqui posso dizer que é uma fotografia bem antiga. Paulo Pardal diz que ela é a mais antiga sobre carrancas. Né?
Não sei se dá para perceber aqui a figura de proa. Está um pouco desfocado porque amplia a imagem, ela já é uma imagem antiga, né? E eu retirei do livro também dele. Mas é um registro bem antigo, um dos primeiros registros que ele cataloga e que fala que é bem o mais antigo sobre carrancas. Aqui outro também registro antigo sobre carrancas. É uma embarcação. E aqui eles não tinham o intuito de vir fotografar a carranca. Eles estavam fazendo estudo sobre as embarcações do Rio São Francisco. E, consequentemente, encontraram, fotografaram, melhor dizendo, fotografaram as carrancas. E é a partir daí, desses estudos, desses escritos, dessas fotografias, que começa a ter um olhar sobre as carrancas do Rio São Francisco. E aí, quem contribuiu bastante sobre as carrancas, né, do Rio São Francisco foi o Gauterrot, o fotógrafo Gauterrot, né, e Pierre Verger também, o etnógrafo. E eles conseguiram ter um acervo bastante significativo nessa época, em 1946, que eles chegaram pelo Rio São Francisco, fotografando essas embarcações e se encantaram pelas figuras de proa. Tá dando para visualizar, tranquilo? Tá ótimo, Alex. Tá dando para visualizar. Só tô com medo do nosso tempo, viu? Já são 5h33. Eu tô aqui morrendo de medo de que a gente não consiga fazer tudo aqui, falar tudo aquilo que você tinha planejado e que eu tô assim muito ansiosa por ouvir. Pronto. Eu vou correr mais um pouquinho para a gente conseguir dar tempo, né? Aqui mais fotografias sobre Marcelo Gauterrot. O mouse travou aqui, vou voltar. Aqui outra embarcação também dele. Então foram muitos os registros que eles fizeram. Muitos e muitos. Outra figura. Esses registros eles foram tão importantes que saiu a primeira reportagem no Cruzeiro, né? Em 1947, foi a primeira reportagem sobre carranca. Então, a partir daí foi que as carrancas, como arte popular, surgiu assim, para o país. Né? Foi um boom. Foi o que aconteceu com essas figuras de proa e que deu mais corpo para a arte popular também, através dessas fotografias de Marcelo Gauterrot e também Pierre Verger. E, consequentemente, depois há ondas de publicações no Cruzeiro e outras revistas também a nível nacional. E também uma exposição que houve no Ibirapuera, em São Paulo, que essas carrancas foram levadas até lá. A primeira exposição, Alex, em 1959. Não foi? 59, né? Isso. Sim, sim, sim. Foi a primeira exposição, na verdade, da coleção de arte popular, né? Foi apresentada. Essa exposição foi daí que a coleção tomou uma visibilidade maior e hoje nós temos, né, depois de tanto percurso, um pouco dessa coleção, a mostra dela lá no Centro Cultural. Mas partiu daí. Certo. E aí tem outra pergunta assim, né? Quando, né, surgiu as carrancas no Rio São Francisco? É uma pergunta que todo mundo faz, assim. Quando e como surgiu? É uma pergunta assim, muito difícil de responder, mas Paulo Pardal e Francisco Moura também, eles têm duas explicações para isso. A de Paulo Pardal é que um fazendeiro veio para a capital, Salvador, né, viu essas embarcações em Salvador com figuras de proa e imitou essas embarcações. E trouxe para o Rio São Francisco, né, homenageando também ele com o proprietário, fazendo um busto do proprietário dessas embarcações. Essa é uma das alternativas que Paulo Pardal dá como apontamentos para o surgimento das carrancas de proa nas embarcações do Rio São Francisco. Segundo Francisco Moura, ele dá outra interpretação, que é bem interessante também, que as embarcações saíram de Salvador e foram até Penedos. Penedos ali, Alagoas, né, Sergipe, entrando ali pela Foz. E a partir dali é que adentrou mesmo a questão da figura de proa. Então, são duas interpretações aí bem interessantes, que às vezes elas se complementam, às vezes elas se distanciam, mas é bem interessante esse processo. E Paulo Pardal, aqui está a corveta, né, de Dom Pedro, João VI, Dom João VI,
que possivelmente foi uma embarcação como essa, que algum rico fazendeiro aqui do Rio São Francisco observou essa embarcação, viu a figura de proa, que tem nela, que eu vou mostrar agora, essa figura de proa, e copiou essa imagem e levou para o Rio São Francisco. Né? Lógico, não essa imagem, mas a figura que comportava ali na embarcação. Travou novamente aqui. Eu não sei se está passando a mesma imagem que eu estou falando. Está passando? Tá passando. Você tá falando, tá sim. Certo. Aqui, essa corvette ela passou por um restauro, né? E aí nós podemos chegar nos mestres carranqueiros agora. Um dos principais mestres carranqueiros do Rio São Francisco. Existem vários e vários, não dá para falar sobre todos. A gente vai citar os mais significativos. Entre eles está aqui o mestre Davi, de Pirapora. Inclusive tem a assinatura dele nas carrancas. Né? Outro mestre carranqueiro conhecido. Aqui é outro formato também do mestre Davi que ele faz. Uma carranca mais na vertical. Mais na horizontal, perdão. Tá dando para visualizar? Tá sim, tá. Não quero mudar. Outro grande mestre que Paulo Pardal cita é Afrânio. Afrânio ele é de Barreiras. Né? Essa figura de proa faz parte da coleção que a gente vai falar daqui a pouco do Instituto Moreira Salles e que ela fez parte da barca Minas Gerais. E aqui ela resiste até hoje, essa figura de proa. Daqui a pouco a gente vai fazer a comparação dela. Aqui, ó. A figura de proa aqui, Minas Gerais, que é aquele registro que Gotterro fez. Né? E aqui, essa imagem é a mesma figura de proa hoje. Né? Vou seguir aqui com as outras. Aqui outro grande mestre carranqueiro, que é o autor dessa figura aí, que vocês têm, aquela figura feminina, que é Bicuíba Guarani. Tá me ouvindo, Regina? Porque eu não estou conseguindo ouvir. Perfeito, Alex. Perfeito. Tranquilo. Guarani, ele é de Santa Maria da Vitória e foi talvez o mestre carranqueiro mais conhecido que existe, né? Bicuíba de la Fuente Guarani. Ele ficou muito popular, lógico, devido à sua habilidade, à sua destreza para fazer essas carrancas, mas outro ponto que fez ele ficar bastante conhecido foi Paulo Pardal. Paulo Pardal chegou a ser amigo, assim, deixa eu mostrar a câmera aqui, para não parece que eu nem estou aqui, né, junto com vocês. Tá dando para me visualizar agora? Tá sim. Então, aí Bicuíba Guarani, ele foi bastante conhecido por conta de Paulo Pardal. Paulo Pardal, ele ajudou bastante, funcionava assim como mais ou menos um marchand da época, né? Então, ele popularizou muito, fez muito sobre Bicuíba Guarani, certo? Eu vou voltar só nos slides para a gente passar rápido, depois a gente volta aqui para ver face a face, né? Voltou para a imagem ou está no meu rosto aí? Voltou para a imagem. Voltou para a Pronto. imagem. Guarani está aqui. Aqui outro trabalho de Guarani. Para falar de Guarani, teria que ser outra live também, que ele é um mestre assim, bem ativo e tem muitas obras dele. Né? Essa aqui é uma carranca que ele fez da terceira fase, né, Guarani. E ele tinha algo peculiar, ele colocava nomes bem interessantes em suas carrancas. Não sei se dá para perceber aqui. Dá para ver nesse Essa, também. essa figura ele chama de Salaô, chamava de Salaô, né? Colocava o nome dele, a assinatura e também Santa Maria da Vitória. E no caso que ele fez para Paulo Pardal, tem a assinatura aqui, ó, P. Pardal. Né? O artista aqui de Juazeiro, que fez carranca durante muito tempo, Paulo Queimado, não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas hoje ele não faz mais carrancas, assim, ele só constrói móveis, assim, né? Mas ele contribuiu muito para difundir as carrancas aqui do Rio São Francisco, principalmente da cidade de Juazeiro. Deixa
eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá. Aqui é a carranca que ele faz, que ele fez, né, na realidade. Outra grande mestra carranqueira, Ana das Carrancas, aqui de Petrolina. Então, Ana, ela tem um trabalho assim bem significativo. O trabalho dela é impressionante e as filhas dão continuidade no Centro Cultural Ana das Carrancas, aqui em Petrolina. Aí ela trabalhando, a carranca dela de barro e homenageava também o seu esposo, né, através dos olhos vazados aqui, né? Porque o esposo dela era deficiente visual. Então as carrancas, sempre que ela fazia carranca, ela fazia com o olho vazado, o olho furado, assim, para homenagear o esposo. Outra imagem também dela. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer a filha dela, Dona Maria, uma das filhas. São duas, Maria, Dona Maria, que está aí na foto, e Ângela também, filhas de Ana das Carrancas, né? E elas dão continuidade a esse trabalho dela. Que maravilha. Outro carranqueiro aqui famoso, vivo ainda, seu Bitinho, ele transita aqui entre Juazeiro, Petrolina. Vou ampliar um pouquinho para ver a feição dele. Ele atua hoje, fazendo carrancas ainda. Seu Bitinho. Outro mestre carranqueiro também aqui é seu Djalma, mestre Djalma. Ele atua aqui em Carnaíba, aqui em Juazeiro também, faz carrancas. E aqui já é um formato mais mercadológico, né? Esse formato que saiu das embarcações e que tem um formato mais mercadológico hoje, né? Outra mestra também é de Pirapora, é Dona Lourdes Barroso. Poucas pessoas conhecem ela, mas ela tem um trabalho bem significativo. Dona Lourdes Barroso. Vale a pena pesquisar sobre ela. Ela faz carrancas bem interessantes, com bicos, parecendo pássaros, né? Com dentes, é bem interessante também. E aqui as carrancas que popularizou hoje, nossa, né? Que é essa carranca com esse aspecto, chama-se de carranca vampira, e que tem esse aspecto mais mercadológico, né? Mas que difunde também a arte das carrancas. Aqui de Minas Gerais, Pirapora, outra forma também de carrancas. E aqui uma artista também que é mais conceitual, que faz a carranca com seios. Karina Lacerda, aqui, de Petrolina. Então, falando mais um pouco mais conceitual. E aí, as carrancas, como vocês viram, saíram das embarcações. Elas veio para parar em casas, museus, né, institutos, através do surgimento de outras embarcações, como a gente viu a canoa sergipana, embarcações a vapor, que contribuíram para que a carranca se definhasse. Mas mesmo assim elas não perderam sua magia, o seu encantamento de proteção. Elas foram transladadas, né? Saíram como figuras de proa e vieram ocupar as casas, os museus, as feiras, os artesanatos no Brasil e no mundo afora. E aí entrando mais ou menos no tema que é sobre, né, a coleção de arte popular, podemos dizer que a coleção mais impactante, mais importante hoje que nós temos nacionalmente é do Instituto Moreira Salles. Então, eles têm um acervo muito grande sobre carrancas. Aqui dá para a gente ver elas, né? Tem figuras de Guarani, de Afrânio, um trabalho bem significativo, assim. Bacana. Aqui as figuras também de proa, aquela Salaô, né? Que é o trabalho aqui. Essas figuras fazem parte da terceira fase de Guarani. Já a terceira fase dele. Tem a primeira fase, a segunda. Essa aqui, Paulo Pardal denota como a terceira fase já dele. Né? A figura mais branca, né? Com a cabeleira mais solta, e que ele dá nome, e que são figuras também navegáveis, né? Que é importante falar sobre isso. Que elas têm esse encaixe para ser acoplado mesmo na proa das embarcações. Bacana. E aí tem museus espalhados também no mundo, afora. Aqui em Juazeiro tem o Museu Regional, né, do São Francisco, que tem uma coleção também de carrancas. Tem a Casa do Artesão, não tem muita carranca assim
histórica, mas ele difunde as carrancas aqui do Rio São Francisco, né? E aqui tem também a maior carranca do mundo. Não sei se você já conhece, se você já visualizou. Está aqui em Juazeiro também é. E tem também o Centro Cultural de Ana das Carrancas, lá em Petrolina, né? Outra coleção importante, vários museus tem essas coleções estão espalhadas no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Assim, é difícil ter um local específico para isso. Mas lógico que aí no Solar Ferrão tem também uma coleção, né? De Tem, carrancas. Então, temos algumas mas algumas e bem importantes, né? bem significativa, com certeza. Tem os registros da primeira fase, né, Alex? Tem, então, Isso. é importante, sim. Tem um registro bom. E aí o outro artista que tem a coleção também é no sítio lá do paisagista Burle Marx, lá no Rio de Janeiro, que são essas aqui que estão lá na casa do sítio que ele construiu. Pode ser visitado. Aqui também no MASP, que é através daquela coleção que Lina Bobardi também ajudou a o Solar, né? Uhum. É, isso. Depois você Exatamente. pode falar um pouquinho sobre isso. E aí, lógico, como eu falei, é que você mandou, né? A coleção que tem aí no Solar Ferrão. Isso. Olha E ela. lógico, essa que a gente conseguiu identificar como a figura mesmo de Guarani, e que é uma figura raríssima que, nossa, eu fiquei muito feliz porque na pesquisa minha de mestrado, eu estava doido atrás dessa imagem, dessa figura. Mas veja que interessante, que aí quando você me mandou a foto, eu digo, nossa, eu não acredito que é essa carranca. Por isso que eu lhe pedi logo, né? Não sei se você recorda disso. Eu digo, "Oh, tem como Lembro, você sim. detalhar essa... Lembro. Porque eu já estava uma cara atrás dessa carranca. E olha, bem pertinho assim da gente, a gente sem saber, Pois é. né? Isso. E aqui a coleção também, não só de carrancas, mas de fotografia que faz parte do Instituto Moreira Salles, que é as imagens de Cotterrol, né? E aqui, Lina Bobardi trabalhando, né, que ela gostou muito de carrancas, fez exposição na Bahia. E aí eu não sei como foi esse processo, se ela doou algumas aí para o Solar Ferrão, você poderia falar, esclarecer melhor como é que foi esse processo, não sei. É porque, assim, Alex, essa coleção, Lina contribuiu muito, né? Como você acabou de falar, e agora ela, com o seu olhar mais atento a uma expografia, ela, junto com Martins Gonçalves, foram em busca de mais peças, né? Porque quem inicia essa coleção é Martins Gonçalves. Vai tomar uma amplitude maior quando Lina, né, encontra-se com ele, né? E amplia essa coleção, que é o que nós temos hoje. Essa coleção daí foi exposta em 59, por exemplo, né? E muitas dessas peças que estão Hum, aí nessas fotografias, a gente tem no Centro Cultural Solar Ferrão hoje. Muitas, nossa, a maioria delas está na exposição, inclusive. Então, elas fizeram parte da primeira exposição em 59. Foi daí que as coisas se ampliaram ainda mais, né? E certo. nós temos uma parte dela hoje guardadinha, porque em 63 houve-se a montagem do Museu de Arte Popular, né? Que infelizmente ficou muito pouco tempo aberto, mas depois que essa coleção, que esse museu foi fechado e a coleção foi guardada, passou por um bom tempo, hoje em dia ela encontra-se em exposição lá no Centro Cultural Solar Ferrão, que nós temos. Nossa, muito bom. Quando eu vi essa carranca, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu digo, meu Deus, encontramos assim, né? É um achado para a gente Um poder sair achado assim e que, como você mesmo falou, que não tinha identificado ainda quem era o autor, né? Que Não, a gente está no trabalho justamente agora de identificação de muitas dessas peças, né? Porque muitas dessas peças, quando elas foram guardadas, os registros se perdeu. Então, muita informação que nós tínhamos sobre essas peças ficou perdida com o tempo. Então, agora a gente está fazendo esse registro novamente de coletar dados, né, de informação para a gente agregar à coleção, que para a gente já tem um valor muito grande e significativo, isso é inquestionável. O nome desses autores que estão aí escondidos vai só afirmar aquilo que para a gente já é importante, entende? sim, sim, perfeito, perfeito, perfeito. É nesse sentido agora que a gente está no trabalho agora de busca de dados, só para incrementar mais ainda, mas a coleção já tem um valor muito significativo para a gente. É o retrato da gente, eu acredito, né? Da nossa história, da nossa representação, né? É o povo nordestino representado ali dentro, né? Sim, é a cultura.
a escultura assim, em artes visuais, às vezes nós temos um olhar assim rápido, né, prematuro, olhou e decodificou ali rapidamente, porque o olho, a imagem, né, como diz aquele ditado, uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Então, mas a gente tem que ter um sentimento mais de pertencimento sobre as obras, principalmente as obras de arte, Com em certeza. relação às artes visuais, né, eu estou me referindo. Porque imagine você ler um livro, mas para você degustar ele totalmente, você tem que ler ele de capa a capa, né, para você entender todo o processo. E às vezes a gente tem um preconceito de olhar uma imagem rapidamente e gostar ou não gostar, tem essa visão, mas uma carranca como essa ou qualquer outra escultura, ela é como se fosse um livro. Ela é um livro, né? Você tem que degustar ela aos poucos, ver o artista, ver que época, ver qual foi o intuito mesmo que o artista quis passar, a ideia que ele quis passar, a mensagem, a escultura, o material. Então é um monte de informações. Isso. Alex, a gente só tem 8 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho também. Tem muita gente pedindo aqui. A gente só vai ter 8 minutos. Tenta falar um pouquinho para a gente do seu trabalho do mestrado, porque eu sei que você também tem um trabalho muito bonito também com as carrancas. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Certo? Então, eu sou mestrando em artes visuais pela UFBA, na linha de processo de criações artísticas, ok? E agora, dia primeiro, eu vou fazer a minha defesa sobre esse trabalho que é as carrancas do Rio São Francisco. Só que eu tento fazer uma ressignificação das figuras de proa, dessas carrancas, né? Eu não trabalho mais com madeira, trabalho sim com madeira, mas com outro formato, né, que é o carvão, que o carvão vem derivado da madeira. E as carrancas a pesquisa que eu desenvolvo é sobre as carrancas do Rio São Francisco, mas tendo essa conotação como escultura de carvão. Então eu construo as carrancas através do carvão, tendo como ancestralidade, né, esse corpo aí da carranca mesmo tradicional nossa. Então eu aproveito essa parte conceitual, utilizo o conceito da carranca que ela vem para afugentar um dos conceitos, né? Nós falamos assim, um dos conceitos sobre a obra de arte e principalmente da carranca é que espantar as lendas ribeirinhas. Ela tem esse poder de espantar as lendas ribeirinhas. Ela vem, a mensagem que eu tento passar é que ela vem espantar toda a nossa ingratidão com o Rio São Francisco. E aí ela vem afugentar poluição, assoreamento, tentar uma revitalização, a revitalização da margem, a revitalização também dos seus afluentes principais, né? Então, o meu trabalho é mais ou menos nesse sentido, assim. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para que o pessoal possa ter noção, né, do que seja. Mostre, mostre, mostre. E quando está preparando aí, eu vou agradecer você logo aqui, viu, Alex? Por esse achado nosso também. Pode mostrar as imagens. Para a gente foi Certo. um prazer muito grande encontrar você como pesquisador que vai dar essa força para a gente no sentido de incrementar, né, nossas buscas, né? Eu desejo sucesso a você também e eu agradeço já de antemão em nome da Secretaria de Cultura do Estado, em nome da Diretoria de Museus, do Instituto, viu? Muito obrigado mesmo por ter estado conosco e essa parceria nós queremos dar continuidade, viu? Nossa, eu que agradeço, assim, Regina. Muito obrigado pelo acolhimento, assim, e como a afinidade, assim, a gente, através de Anderson, né, agradecer aqui ao Anderson Isso, Marinho, que é indicou, né. Marinho, meu amigo do coração, com certeza, Então, Anderson. Anderson, um abraço aí, meu amigo. Indicou, então é importante que as pedras se juntem mesmo, né, para formar um todo, né? Então, essas Verdade, informações e as carrancas têm um quebra-cabeça muito grande para que a gente possa montar, assim, né? E verdade. difundir cada vez mais. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Não sei se Com foi muito certeza, corrido, né? com certeza. Mostra as imagens, por favor, para não terminar, que eu quero ver de novo as suas. Pronto. Beleza. Tá, já está na imagem aqui ou está no meu rosto ainda? Tá na imagem, tá mostrando as imagens lá de São Paulo. Pronto. Só falando um pouco do referencial teórico aqui, né? Paulo Pardal, foi a primeira publicação dele. Ele fez esse caderno, que é o resumo, né, em 59. Agora eu não posso ampliar, senão ele vai. Paulo Pardal. E tem
Esse trabalho aqui, a Viagem das Carrancas, não sei se você conhece, Conheço. então é muito importante também que eu utilize para minha pesquisa, que é a Viagem das Carrancas, do Instituto Moreira Salles. Foi eles que lançaram e que tem essa coleção gigantesca e bem importante, né, para o nosso país e para a coleção de arte popular das Carrancas. Bom, e aí está ela, a Carranca, para quem não conhece, as pessoas já conhecem bastante, a Carranca Queimada. Essa participou do Rio de Janeiro, em 2016, nas Olimpíadas. Foi um edital que nós concorremos, da premiação, ganhamos, né? E aqui foi uma exposição que nós realizamos no Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira, aí em Salvador, em novembro do ano passado. Aqui foi a montagem da exposição. Tá dando para visualizar? Tá ótimo, Alex. Parabéns, seu trabalho é muito lindo, viu? E espero convidar você, quem está também assistindo aí, para prestigiar a nossa defesa aí também do mestrado, né? Que tem como orientadora a professora Nancy. Mandar um abraço também para ela. E no meu Facebook eu vou disponibilizar o link para fazer quem quiser acessar a sala para fazer a defesa pública, que vai ser tudo online também, né? Devido à pandemia. Bom, Regina, eu acho que é isso, assim, para não tomar muito tempo e não cortar a Não, gente também. você terminou no tempinho. Tá agora disponível para você. Eu já te agradeço mais uma vez, Alex. Agradeço todo mundo que esteve conosco, assistiu. Obrigada, gente, pela parceria mais uma vez. Eu espero que tenha sido tão gratificante para mim, para vocês, quanto foi para mim. Ouvir Alex trazer coisas que faz parte da minha vivência, do meu trabalho e contribuindo, o que é principal para mim. Eu fico muito feliz, viu, Alex? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado também, Regina, e agradecer a todo mundo que está na live aí até esse momento conosco, porque não é fácil mesmo acompanhar um processo histórico desse, né? Às vezes Mais fica um pouco importante, maçante aí, né? Mas agradecer as pessoas que estão aí, ó. Eli de Castro também, que é um grande artista, né? Anderson Marinho tá aí, tá de boa, né? Fátima tá aí. Bom, enfim, um monte de gente aí. Agradecer também aqui minha esposa Stephanie, que deu esse suporte aqui. Bom, nós tentamos fazer essa live da melhor forma possível, né? ficou ótimo. Ó, perfeito, perfeito. Eu, como Mas telespectadora, gostei muito, tá? Nota 1000. Obrigada é pelo porque a gente ficou convite. nesse limitado, né? O Instagram tem essa limitação. E como eu preciso falar de muita imagem, eu preciso mostrar também muita imagem. Eu espero que não ficou cansativo para as pessoas que estão assistindo, que assistiram até agora, né? Muito obrigada mesmo, Alex. Obrigadão mesmo, viu? Eu espero que estejamos juntos mais vezes por aí, viu? Estarei assistindo a defesa, viu? Ah, Coloca lá, sim, sim. viu? Para mim Eu poder vou ver colocar a no Face o defesa. link para que vocês possam compartilhar e no dia também estar lá presente, dando essa força aí, né? Com certeza, com certeza. Estaremos. Pronto. Obrigada Gente, mesmo. gratidão, gratidão mesmo por tudo, viu? Quem ficou até agora, muito bom. Então é isso. Até mais, Alex. Até mais, até mais.